Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Mac Inside. Muito obrigada a todos que estão aqui conosco nessa tarde, esse início de semana. Excelente essa oportunidade da gente já iniciar a semana com aprendizado, com conhecimento. É isso que a gente busca proporcionar para todos vocês. Então, desde já, muito obrigada a todos que se dispuseram a investir esse tempo de busca de conhecimento. Já vou pedir para quem está conectado, deixar aquele oi no chat, se apresentar, fala se está ok a transmissão, se está nos ouvindo direito, se a imagem está legal, já faz uma conexão aí com outras pessoas, outros profissionais da área, faz aquele networking. Esse espaço é justamente para isso, para proporcionar conversas e essa troca de conhecimento. Meu nome é Lívia Albuquerque, esse aqui é o Mac Inside, uma iniciativa do Mackenzie criada para compartilhar conhecimento acessível, gratuito e relevante para todos vocês. Então, nosso objetivo é sempre trazer assuntos que estão em alta no mercado, assuntos relevantes tanto para profissionalmente quanto para a sua vida pessoal. Esse é o nosso objetivo aqui com o Mac Inside e conectá-los ao que há de melhor dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, os nossos professores são mestres, são doutores, sempre trazendo conteúdo de alta qualidade e são pessoas que têm autoridade para falar nesses temas que nós temos trazido. Então, mais uma vez, convido vocês a acompanharem, já tivemos algumas transmissões, assuntos muito interessantes, ficam gravados aqui, então podem acessar a qualquer momento, podem interagir conosco a qualquer momento. Lembrando que quem assistir esse encontro até o final pode receber um certificado de participação, então convido vocês também a permanecerem conosco. Eu vou deixar um link aqui no chat, você pode preencher com seus dados e em cerca de 5 a 7 dias esse certificado é enviado para o seu e-mail. Algumas pessoas me perguntaram, comentaram que não receberam, então precisa se atentar a esse prazo. O envio não é imediato, leva um tempinho aí para a produção desses certificados e aí se alguém que participou em algum dos outros encontros e não recebeu, já passou o tempo e não recebeu no seu e-mail, pode entrar em contato conosco também que a gente vai tentar ajudar. Então vamos partir para o que interessa. Hoje o tema do nosso encontro é neurociências e psicologia aplicadas à vida cotidiana. Então a gente busca entender de que modo os avanços recentes, tanto da neurociência quanto da psicologia, contribuem para compreendermos melhor as situações do cotidiano. Quem vai trazer esse assunto para nós é o professor Matheus Santana Michelino. É com você, professor. Olá, boa tarde, pessoal de casa. Antes de tudo, queria agradecer pelo convite, uma honra, um prazer enorme estar aqui participando desse projeto para falar sobre um tema que eu particularmente adoro, né? Eu gosto muito, que é as neurociências, a psicologia e como que isso influencia o nosso comportamento, as nossas emoções, a aprendizagem, tá bom? Antes de começar a minha fala, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Matheus Santana Michelino, eu sou uma cria aqui do Mackenzie, né? Eu sou formado em psicologia aqui pela universidade, eu tirei o meu título de mestre aqui em distúrbios do desenvolvimento também pela universidade. Atualmente eu atuo como professor do curso de graduação em psicologia, então eu leciono diversas aulas ao longo dos 5 anos de curso de psicologia, mais especificamente na área de neurociências, neurociências cognitiva, neuropsicologia, né? Fui professor aqui também por muitos anos da pós-graduação, dos cursos de neurociência, do curso de psicopedagogia. Tá? E é interessante, acho que todo mundo que está assistindo nesse momento, que vai assistir posteriormente, minimamente tem um interesse ali na área das neurociências, e saibam que o Mackenzie é uma instituição aqui no Brasil que é referência na área. Quando pensa tanto na graduação em psicologia, uma característica forte do nosso curso é ter uma carga horária bastante alta ali na área das neurociências, o que diferencia o nosso curso de outros cursos em psicologia aqui no Brasil, né? Na pós-graduação, quando a gente pensa na especialização, tanto presencial quanto EAD, nós temos os cursos das áreas das neurociências, né? A gente tem o curso presencial Lato Sensu, a especialização de neurociência cognitiva e social, curso EAD em neurociência
neurociência e psicologia aplicada. Então, para quem gosta da área, saibam que vocês estão aqui na instituição referência sobre o tema no Brasil. Tá? Então, o desafio dessa live é falar um pouquinho sobre alguns temas ali da área das neurociências e psicologia. Já adianto que é uma área muito ampla, muito plural, e é difícil em alguns minutos, né, eu encerrar todo o debate ali sobre as neurociências e a vida cotidiana. Então, acredito que isso daqui é uma pincelada, eu vou deixar algumas referências para vocês, depois o material vai ser compartilhado, e o meu objetivo aqui é despertar a curiosidade e o interesse de vocês acerca do tema, tá bom? Então, antes de tudo, eu acho que é necessário nós entendermos ali o que são as neurociências, né? Uma definição breve desse campo de estudo. Nós podemos pensar como uma área do conhecimento que vai estudar os neurônios e as moléculas necessárias ao seu funcionamento, as estruturas e partes do sistema nervoso em relação com funções comportamentais, cognitivas, afetivas e sociais. Então, quando nós lemos essa definição, nós já temos ali alguns insights, né? Que as neurociências, percebam que eu estou me esforçando para falar sempre no plural, né? Já explico o porquê disso, mas as neurociências pressupõem ali o conhecimento e o estudo desde questões microscópicas, como por exemplo, né? Neurônios, que são as células nervosas, neurotransmissores, que são as moléculas, os sinalizadores químicos ali do nosso sistema nervoso, as sinapses, que são aqueles pontos de comunicação entre um neurônio e outro, entre um neurônio e um músculo, e assim por diante. Então a gente está falando do estudo desde as estruturas mais microscópicas até o estudo das estruturas mais macroscópicas, né? O nosso cérebro, o nosso encéfalo, o nosso córtex cerebral, enfim, e a relação do funcionamento desse sistema, dessas áreas, dessas regiões, desse sistema nervoso com o nosso comportamento, né, o que nós fazemos, com a nossa cognição, com os nossos processos de pensamento e aprendizagem, por exemplo, a memória, a atenção, a linguagem, a percepção. Quando eu falo afetivo, eu estou falando nada mais do que emoções, né, as nossas emoções, os nossos processos emocionais, nossos sentimentos. E sociais. As neurociências elas também se propõem a entender as questões sociais, as interações sociais, os grupos, fenômenos sociais mais complexos, como por exemplo preconceito, racismo, questões de gênero, tá bom? Então, em síntese, a gente pode entender ali as neurociências como todas as áreas do saber, todas as áreas da ciência, que de alguma maneira se propõem a estudar essa relação do funcionamento do nosso sistema nervoso. Geralmente a gente pensa só no nosso cérebro, né? Mas a gente está falando do sistema nervoso como um todo, encéfalo, medula, nervos, neurônios, enfim, com o nosso comportamento, cognição, emoções e questões sociais, tá? Eu me esforço para falar sempre neurociências no plural, que é o estudo científico do sistema nervoso, porque como eu já disse na minha fala, nós estamos falando de uma área ampla, de uma área plural e de uma área interdisciplinar, na qual nós iremos estudar desde questões microscópicas, que envolvem, por exemplo, bioquímica, biologia molecular, a fisiologia dos neurônios, né, os tipos de neurônios, tipos de neurotransmissores, como eles se comunicam, como eles são formados e tudo mais, né, até questões mais macroscópicas, como, por exemplo, a anatomia do encéfalo como um todo, a circuitaria cerebral, como as diferentes áreas do nosso cérebro conversam entre si para que a gente, né, elicie os nossos comportamentos, as nossas emoções e tudo mais. Então a gente está falando ali neurociências no plural, porque eu estou falando de um campo do saber que vai estudar desde questões microscópicas até questões mais macroscópicas, e também porque esse campo de estudo ele envolve ali diversos níveis de análise. Como eu já disse, se a gente pegar nessa imagem aqui mais próxima do canto esquerdo, neurocientista é tanto aquela
pessoa, aquela profissional, aquele pesquisador que está estudando, por exemplo, componentes moleculares, celulares, né, a nível mais neural e fisiológico, até a temas mais amplos, como, por exemplo, o nosso comportamento, a nossa cognição e até questões socioculturais. Quando eu estou dando aula lá em sala de aula, eu costumo falar, olha, façam uma experiência, abram aí, por exemplo, o Google Acadêmico, né, uma base de dados para a gente buscar artigos científicos, e coloquem lá a palavra-chave neurociências ou neuroscience em inglês, e vejam os resultados. Nós vamos ter estudos, trabalhos, artigos, desde um estudo que se propôs a estudar uma sinapse X no encéfalo de um ratinho, então algo muito específico, algo muito micro, até estudos que vão estudar ali, se propor a entender, né, os processos ali de ativação cerebral em uma situação de preconceito, uma situação de racismo e tudo mais. Então, desde o micro até o macro, tá? Eu trago aqui algumas imagens só para ilustrar que, pelo fato das neurociências, então, nós entendemos que é uma área extremamente ampla, uma área interdisciplinar, nós temos diferentes ferramentas de análise, diferentes ferramentas de estudo, né, diferentes técnicas de avaliar e investigar a relação do nosso sistema nervoso com o nosso comportamento. Trago aqui algumas só para a gente exemplificar, né, são as talvez mais utilizadas e mais citadas ali dentro da área das neurociências. Essa é uma imagem que está mostrando uma pessoa entrando em um equipamento de ressonância magnética. Tá? Então, a ressonância magnética é um tipo de estudo de neuroimagem que vai se propor a analisar a atividade do nosso encéfalo quando nós estamos realizando determinada atividade. Né? Então trouxe essa imagem para ilustrar, possivelmente todo mundo já viu isso em um artigo, em uma reportagem, em algum documentário. A gente tem ali diversas vistas do nosso encéfalo e nós vemos que em algumas regiões ela está um pouco mais ativada, né? Ela tem uma coloração ali, tá uma coloração mais amarelada, mais esverdeada, enfim. Ali nada mais está mostrando a atividade cerebral dessa determinada região quando a pessoa está realizando uma tarefa. Então, se eu estou lá no equipamento de ressonância magnética e estou lendo um texto, possivelmente o equipamento, a imagem vai mostrar ali a ativação de áreas do meu cérebro associadas à linguagem, associadas à leitura. Se eu estou fazendo um cálculo matemático, vai mostrar a ativação de uma outra área. Então, uma medida indireta ali do funcionamento cerebral. Talvez vocês já tenham feito em algum momento, ou conhecido alguém que já fez um exame de eletroencefalograma, né, o famoso EEG. A gente coloca uma touca ali na nossa cabeça, tem uma série de eletrodos, e esse equipamento ele vai se propor a analisar, a avaliar a atividade elétrica do nosso córtex cerebral, aquela área mais externa do cérebro, toda dobrada, toda enrugada, né? Então, essa imagem, por exemplo, ela vai mostrar aqui, né, essa série de ondas aqui, com alguns picos, está mostrando a atividade elétrica. Sim, o nosso cérebro ele produz eletricidade, ele conversa entre si, os neurônios, né, através de eletricidade, através de um impulso de uma atividade elétrica, está mostrando o padrão de atividade elétrica em uma pessoa nas diferentes fases do sono. Né? Quando a gente está ali na fase 1 do nosso sono, a gente tem uma ativação cerebral X. Quando a gente está na fase 2, a gente tem uma atividade elétrica do nosso cérebro Y. Tá? E até medidas mais indiretas. Por exemplo, essa imagem está ilustrando ali uma técnica, né, um equipamento que é chamado de eye tracker. Então, é um equipamento que ele se propõe a avaliar, a identificar, a analisar os movimentos oculares. Então, enquanto essa pessoa está ali na frente de um computador olhando algumas figuras nesse exemplo, esse equipamento está indicando, está mostrando para onde essa pessoa está olhando, quanto tempo ela ficou com o olhar parado naquela região, né? Qual que é o padrão de movimentação ocular daquela pessoa. É uma técnica que ela é muito utilizada, por exemplo, pela galera do marketing, né? Pela galera aí do neuromarketing, que se propõe a estudar ali como fatores encefálicos, fatores ali da nossa fisiologia influenciam
os nossos processos de tomada de decisão na hora de adquirir um produto, na hora de escolher um produto A e não escolher o produto B. Tem uma série de estudos que mostram ali, né, diferenças na busca visual quando um produto ele está disposto de uma determinada maneira na prateleira, com uma determinada coloração. Eu trouxe uma imagem só para exemplificar. Esse equipamento ele nos traz ali, por exemplo, informações sobre o padrão de leitura das pessoas. Nesse texto aqui, nessas poucas linhas, do lado esquerdo nós temos uma imagem de uma pessoa que é uma má leitora, essa pessoa ela tem alguma dificuldade de leitura, então a gente vê essas bolinhas, né? Nada mais é do que o tempo em que a pessoa ficou parada olhando para aquela letra, para aquela palavra. E os tracinhos são a movimentação dos nossos olhos, né? Nós chamamos de sacadas. Então, uma pessoa que ela tem um padrão de leitura um pouco mais empobrecido, né? Ela lê mal, ela vai fazer mais fixações, ela vai ter mais sacadas, diferente de uma pessoa que lê bem, que vai ter um padrão de leitura muito mais fluente, né? Muito mais fluido. Beleza, eu trago isso para exemplificar que nós temos, são algumas técnicas, nós temos diferentes, né, técnicas ali que se propõem a estudar o funcionamento do nosso sistema nervoso em relação ao nosso comportamento, só que nem sempre é fácil nós transpormos ali os achados do laboratório, os achados das pesquisas científicas para a nossa vida cotidiana. Na verdade, isso é um alerta que eu faço para vocês, né? Eu, particularmente, sou um grande entusiasta, sou um estudioso, eu dedico a minha vida profissional a ler e compreender e pesquisar um pouco mais sobre as neurociências, e eu entendo que a transposição do que a gente encontra lá no laboratório para a vida prática, ela nem sempre é direta, ela nem sempre é suave, ela nem sempre é fluida, né? Se a gente pegar, trago essa nuvem de palavras, né, para brincar ali, que se a gente pegar, nós temos diversos termos, diversas terminologias que têm o prefixo neuro, né? Então tem aqui neurociência, tenho ali neuroeconomia, neuropsicologia, que é a minha área de formação, tenho neurogastronomia, neurofilosofia, neuroética, neuroimagem, tenho neuro tudo, né? Eu costumo brincar que neuro é pop. No momento, neurociência está em alta, né? Isso é muito bom, porque eu particularmente acredito que os achados das neurociências têm o potencial de melhorar a nossa vida, né? De contribuir ali para a nossa aprendizagem, para o nosso desenvolvimento. Entretanto, muitas vezes esses achados das neurociências, eles são mal interpretados, né? Eles são divulgados de uma maneira errônea, de uma maneira incorreta, de uma maneira ali, uma relação causal direta que muitas vezes não existe. Eu trago isso daqui para deixar essa parte de um alerta, né? Creio que todo mundo tem interesse por neurociências, mas também estejam alertas ali que no momento, pelo fato de neuro estar super na moda, muitas das coisas que nós estudamos, vemos principalmente em internet, né? Muitas vezes elas são incorretas, elas são errôneas, são interpretações ali mais rasas dos achados neurocientíficos, né? Por exemplo, alguns mitos em neurociências, né? Acredito que talvez vocês já tenham em algum momento da vida lido ou visto na internet algum vídeo, algum podcast que trouxe informações como essas, né? E eu deixo aqui como perguntas. Nós utilizamos apenas 10% do nosso cérebro, muito utilizado nas artes, filmes, né? Tem diversos filmes, séries que brincam com isso, né? E se a gente tivesse ali um potencial escondido, adormecido no nosso cérebro, se a gente despertasse esse potencial, o que aconteceria, né? Porque tem um mito muito antigo que a gente utiliza 10% do nosso cérebro. Algumas pessoas são mais lado esquerdo ou lado direito do cérebro. Não sei se vocês já viram na internet principalmente, né? Pessoas ali que são mais, por exemplo, criativas, são mais artísticas, né? São mais da área de humanas, por exemplo, seria um sinal de que a gente tem o lado direito do nosso cérebro muito mais dominante, ao contrário daquelas pessoas mais frias, mais racionais, mais analíticas, que têm um predomínio ali da ativação, da atuação do lado esquerdo do cérebro. Será que isso é verdade, né? Podemos aprender enquanto dormimos? Será que se eu deitar hoje à noite, lá, vou descansar, vou colocar meu fone de ouvido e quero aprender mandarim? Será que se eu ficar escutando ali o meu fone de ouvido, uma pessoa ensinando, falando em mandarim, enquanto eu durmo, será que isso impacta, influencia a minha aprendizagem? Uma série de
estudos, né, de achados supostamente neurocientíficos, que muitas vezes a gente vê pela vida ali, mas quando a gente estuda, quando a gente pesquisa, quando a gente sabe um pouco mais sobre neurociências, a gente questiona um pouco esses mitos, né? Por exemplo, utilizamos apenas 10% do cérebro, é um mito, é uma grande bobagem, né? A gente sabe hoje em dia que o nosso cérebro está constantemente ativo durante todo o nosso dia, inclusive enquanto nós estamos dormindo, né? Muito importante para a nossa aprendizagem, para a nossa memória. Obviamente, diferentes regiões vão ativar, vão responder ali a depender da atividade que nós estejamos fazendo, mas é um mito a gente pensar que são apenas 10% do cérebro. Aquilo que eu disse, né, a imagem ali, como funcionam os hemisférios cerebrais, né? O hemisfério esquerdo, ele está associado ali com uma pessoa mais realista, crítica, matemática, detalhista, quanto o lado direito, né, uma pessoa mais artística, intuitiva, um pensamento mais abstrato, né? Então, como se tivesse um predomínio dessas regiões em cada um desses tipos de personalidade, mas a gente entende hoje que é um mito, né? Na verdade, eu trago até essa imagem para ilustrar, deixo algumas referências aqui, alguns artigos, depois se vocês acessarem o material, vocês podem ir atrás desses estudos. Na verdade, pessoas criativas, né, sabe-se que elas têm um padrão ali de interação, de conversa entre os dois hemisférios muito maior do que pessoas que não são tão criativas, né? O nosso cérebro ele não trabalha de maneira independente, lado esquerdo e lado direito, o nosso cérebro se conversa o tempo todo. Um que eu gostaria muito que fosse verdade, né? A gente aprende enquanto dorme, cortou um pouco ali a imagem, né? Mas podemos aprender enquanto dormimos, né? Seria muito bom se a gente fosse dormir e ficasse ali estudando alguma coisa, ouvindo algo no fone de ouvido e aprendendo, desenvolvendo novas habilidades. Não é tão simples assim, né? A aprendizagem de uma nova habilidade, de um novo idioma, de um novo conceito, exige um esforço, uma repetição consciente enquanto a gente está acordado, né? E não é bem assim que acontece, né? Tem até alguns estudos que vão mostrar que algum tipo de memória, algum tipo de aprendizagem implícita pode acontecer durante o sono, mas o que a gente chama de aprendizagem mesmo, né? O desenvolvimento de novas habilidades de maneira explícita, a gente sabe que isso não ocorre de uma forma tão simplificada, né? E beleza, então, se eu estou falando tudo isso, eu estou explicando o que são as neurociências, quais são os limites, quais são suas potencialidades, por que a gente precisa estudar neurociências? Esse é um ponto que eu poderia ficar aqui um ano inteiro, né, trazendo alguns estudos, trazendo alguns achados que justificariam ali, né, argumentos para justificar o porquê estudar neurociência. Então é um tema extremamente amplo. Eu fiz um recorte aqui de alguns estudos, obviamente eu trago um pouco mais aqui para minha linha, para minha zona de conforto. Eu sou psicólogo de formação, né, e tenho uma atuação muito grande ali na área de neurociências e educação, neurociências e aprendizagem. Então, alguns exemplos, né? Quando a gente estuda neurociências, nós investigamos como o cérebro muda ao longo do desenvolvimento e da aprendizagem, e isso nos dá insight ali, por exemplo, quando a gente está pensando na educação e na aprendizagem, de estratégias, né, de formas de nós conduzirmos uma aula, de materiais que devem ser utilizados, de como nós devemos dar os feedbacks, de como nós devemos estruturar uma determinada tarefa, a depender da faixa etária e a depender da etapa de desenvolvimento da pessoa, né? Quando a gente pega a atenção de uma criança de 5 anos, ela é igual à atenção de um adulto de 34? A memória, a capacidade de memorização de um idoso, ela é igual à capacidade de memorização de um adolescente de 17 anos? Os achados das neurociências, eles nos ajudam a elucidar um pouco isso. Essa é uma imagem que eu gosto muito, eu sempre mostro nas minhas aulas, né? A gente tem ali a imagem de um cérebro. Tá? Na parte superior eu estou vendo aqui o lado direito do cérebro dessa pessoa, na imagem inferior eu estou vendo essa vista superior, né? Eu estou vendo o cérebro de cima para baixo. Essa imagem ela é um aglomerado de milhares de exames de ressonância magnética que foram realizados, né, em milhares de pessoas. Então, apesar de nós vermos aqui alguns cérebros, esse cérebro ele é o resultado ali da junção de milhares de imagens que foram agrupadas. Nós temos uma seta
seta. Essa seta está indicando nada mais do que a passagem do tempo. Então a gente começa aqui mostrando o cérebro de uma pessoa ali com 5 anos, depois vai ficando um pouquinho mais velha, chega na adolescência, até o final ali com 20 anos de idade. Essas diferentes colorações nada mais estão mostrando o quanto determinada região do cérebro das pessoas está madura, a depender da idade da pessoa. Quanto mais azulada uma determinada região, significa que aquela área está mais madura, ela está mais desenvolvida, né? Ela está mais pronta, as sinapses foram consolidadas, as podas sinápticas aconteceram, enfim, uma série de processos que acontecem ao longo da nossa vida. Chama atenção principalmente para essa porção anterior, essa parte da frente, que a gente chama de córtex pré-frontal. A gente vê que esse córtex pré-frontal é a última etapa do nosso cérebro que vai ficar toda azulada, né? Ela vai ficar toda azulzinha ali só quando a gente atinge a idade adulta. A gente está falando de córtex pré-frontal quando a gente fala sobre a atenção, né? A nossa atenção voluntária. Vocês estão prestando atenção em mim nesse momento. Tá? É difícil, exige esforço, às vezes a nossa atenção flutua, mas a gente está voluntariamente direcionando a atenção para a aula, para algum aspecto do nosso ambiente. Então, isso tem uma participação muito grande do nosso córtex pré-frontal, né? O nosso controle inibitório, controle de impulsos. Tá? Muitas vezes a gente está no dia a dia, a gente passou por uma situação de injustiça, que a gente quer falar alguma coisa, que a gente quer xingar a pessoa, que a gente quer explodir, mas a gente... Opa, seguro. Não, eu vou segurar, eu vou controlar o meu comportamento, porque o prejuízo ele pode ser muito maior. Chama de controle inibitório, controle do nosso comportamento, regulação do nosso comportamento. Isso só está plenamente desenvolvido quando a gente atinge a idade adulta. Se a gente pensar do ponto de vista neurobiológico, né, o nosso cérebro ele só está pronto ali na... as evidências elas variam muito. Hoje em dia a gente já está falando até na terceira década de vida que o nosso córtex pré-frontal está plenamente desenvolvido. Então, se a gente transpor isso para uma sala de aula, por exemplo, né? Faz sentido para uma criança de 5 anos de idade ela ter uma aula no qual ela vai ficar assistindo a professora, falando, sem muita interação, sem muito estímulo, apenas de uma forma passiva, durante 1 hora, né? Ela vai conseguir prestar atenção durante aquela 1 hora em tudo que está acontecendo? Muito possivelmente não. Aquela criança ela é birrenta, ela é mal educada, ela tem TDAH, o que quer que seja? Não necessariamente. Do ponto de vista neurobiológico, o cérebro dela ainda não está plenamente desenvolvido. Né? Se a gente pensar aqui em investigar os circuitos cerebrais envolvidos nas principais habilidades acadêmicas, como leitura, aritmética, bem como habilidades cognitivas mais gerais, como a memória de trabalho, e eu trago esse estudo aqui, essa imagem só para exemplificar, foi um estudo clássico que foi realizado com adultos analfabetos, né? E mostrou o que acontece com o nosso cérebro quando a gente aprende a ler. Basicamente, o que essa imagem está mostrando é que quando um adulto, que ele é analfabeto, né? Ele cresceu em uma situação socioeconômica desfavorável, não teve a oportunidade de ir para a escola, enfim, ele não aprendeu a ler, ele tem o cérebro, a organização cerebral, de uma forma diferente de uma pessoa que é leitora, de um adulto que teve a oportunidade de aprendizagem. Quando a gente pega esse adulto analfabeto e ensina a leitura para ele com muito esforço vai conseguir desenvolver essa habilidade e o cérebro dela vai mudar, vai se reconfigurar. Isso é um achado da neuroplasticidade. O nosso cérebro tem a capacidade de se reorganizar, de mudar ali a sua funcionalidade, a sua organização, a depender da estimulação ambiental. Isso é maravilhoso, né? Se a gente sabe que a gente tem essa capacidade de neuroplasticidade, isso é um indício que a gente tem a capacidade do ponto de vista biológico de desenvolver uma série de habilidades. Se a gente tem isso bem mapeado, eu sei o que acontece no cérebro das pessoas quando elas aprendem a ler, eu posso mudar todo o meu esquema, toda a minha lógica ali de ensino, de leitura, de matemática, de habilidades mais complexas para se adequar ao funcionamento cerebral. Certo, pessoal? Eu gosto de trazer aqui, eu deixo até uma sugestão de leitura, esse livro, né, Os Gêneros e os Nossos Cérebros, uma sugestão de leitura, tem outras, né, mas muitas vezes as neurociências são entendidas como algo muito voltado para o laboratório, né, ali o cientista estudando o neurônio e tal, mas os achados das neurociências nos ajudam a compreender questões sociais muito
complexas. Por exemplo, né, existe um cérebro feminino e outro cérebro masculino. Será que o cérebro do homem ele é diferente do cérebro da mulher? Essa diferença, ela justificaria ali diferenças comportamentais? Ah, o homem é mais racional, a mulher ela é mais afetuosa, né? O homem, ele, por causa do cérebro masculino, ele seria melhor ali para determinadas tarefas, enquanto o cérebro feminino seria mais indicado ali para tais profissões, para tais tarefas? Será que isso existe? Do ponto de vista neurobiológico, isso faz sentido? Então, uma série de estudos de achados das neurociências vão se debruçar nisso, né? Vão buscar ali entender quais são essas diferenças, se elas existem, caso elas existam, isso tem influência ali no comportamento. Já adiantando, por exemplo, essa literatura vai falar que não, são muito mais questões ali da nossa sociedade, os padrões e os papéis de gênero, né? Tem outras literaturas que vão para um outro caminho, mas o ponto aqui é entender que as neurociências contribuem para a nossa compreensão de um assunto extremamente complexo, tá? Para quem trabalha na área da saúde, eu sou psicólogo e no meu dia a dia eu lido com diversos quadros clínicos. Pessoas com depressão, pessoas com ansiedade, pessoas com transtornos e alterações do neurodesenvolvimento, casos de transtorno do espectro do autismo, casos de síndrome de Down, casos de TDAH, né? Diversos quadros clínicos diferentes, idosos com Alzheimer. Então, quando a gente pensa ali nos nossos principais quadros clínicos, principais transtornos psiquiátricos, se a gente for ver, e aí essa tabela, né, ela tem ali uma descrição dos principais distúrbios do sistema nervoso, tudo que a gente pensa de alteração comportamental também pode envolver ali alterações no nosso sistema nervoso. Uma pessoa com ansiedade tem uma série de achados que tem uma série de mudanças no encéfalo daquela pessoa. Uma pessoa com depressão, uma série de achados que mostram alteração a nível neuronal, a nível de neurotransmissores, né? Ah, a minha avó, eu estou acompanhando, né? Ela está com Alzheimer. A gente entende que tem uma série de processos de transformações no cérebro daquela pessoa. Então, se a gente está falando de saúde mental, se a gente está falando ali, né, de promoção de saúde, de entender os diferentes as diferentes divergências ali no comportamento, na cognição das pessoas, a gente necessariamente tem que conhecer, saber que por trás também existem alterações do nosso sistema nervoso. Tá? Quando a gente pensa em qualidade de vida, hoje muito fala-se ali sobre a qualidade de vida, a promoção de qualidade de vida, né? Tem a área da psicologia positiva, que pensa ali como que a gente vai viver uma vida mais plena, mais saudável, cheia de realizações. As neurociências estão mostrando ali o efeito de uma série de variáveis na nossa qualidade de vida. Trouxe só para ilustrar que o estresse, né? Quem que não sente estresse ao longo do dia, passa por uma série de desafios na vida pessoal, no trabalho, em suma, a gente passa por diversos momentos de estresse ao longo da vida. O estresse ele tem uma função, ele é necessário para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso comportamento, né? Também se a gente não ter nenhum tipo de estresse, a gente vive uma vida muito passiva, não reage aos eventos do ambiente, mas a ação prolongada do estresse, estresse crônico, aquela pessoa que vive constantemente estressada, sabe? Aquele seu colega, você vai ter um infarto daqui a pouco porque você é muito estressado. Quando a gente pensa em estresse crônico, principalmente ao longo dos anos, neurociência está nos mostrando, uma série de achados que vão mostrar alterações estruturais e funcionais no encéfalo. Eu trago um estudo aqui que eu gosto muito dele, né? Tem aqui a imagem desse artigo, cujo objetivo foi investigar a relação entre estresse crônico percebido, avaliado durante 20 anos, e volume de substância cinzenta do hipocampo em 50 mulheres adultas. Tá? O que significa isso? Classicamente a gente pensa ali no estresse, eu até dei o exemplo agora há pouco, né, do meu amigo que é muito estressado, a gente fala assim, olha, você vai ter um infarto, cara, você vai passar mal, você vai ter ali uma azia, você vai ter uma digestão, você vai ter uma úlcera nervosa, a gente sempre pensa ali em questões do nosso sistema cardíaco, né, do nosso sistema digestivo, do nosso sistema circulatório, pressão alta, mas a gente está começando a entender que o estresse, ao longo do tempo, ele altera também o nosso cérebro. O hipocampo é uma região que ela é associada com a nossa memória, com o nosso aprendizado. Eu trago nessa imagem aqui, a gente está vendo exame ali do encéfalo de uma pessoa e tem esse pontinho colorido. Nós chamamos de hipocampo, uma área muito importante para a nossa memória.
Se vocês se lembram do passado de vocês, se vocês se lembram o que vocês comeram ontem, se vocês se lembram, vão se lembrar dessa live daqui a 2 dias, é porque a gente tem algumas regiões do nosso cérebro, entre elas o hipocampo, né, que nos ajuda, que permite esse processo de consolidação da memória. Esse estudo mostrou que o estresse prolongado aqui num período, numa linha temporal de 20 anos, leva a uma diminuição do volume desse hipocampo. Então esse hipocampo ele diminui, o estresse ele mata neurônios, né? Ele faz com que esse hipocampo diminua de tamanho e diminua de atividade ao longo do ano. A gente vê uma linha descendente, né? Quanto mais estresse essas pessoas sentiam, menor era o tamanho do hipocampo dessa pessoa. Então quando a gente está pensando em controle de estresse, né? Quando a gente está pensando em promoção de saúde mental, a gente fala muito do estresse, redução de estresse, a gente está falando além de redução dos sintomas ali, a gente está falando que o estresse ele está matando o nosso cérebro, ele está impactando a nossa aprendizagem, ele está impactando a nossa memória. Certo? Não à toa a gente começa a falar de formas de prevenção, por exemplo, a meditação mindfulness, que está super em alta, está super na moda, né? É interessante que tem diversos achados ali, inclusive da área das neurociências, que vão mostrar que práticas contemplativas, práticas meditativas, práticas que envolvam ali controle de respiração, atenção plena, podem ser benéficas ali, não apenas a nível comportamental, emocional, né? Não apenas de deixar a pessoa mais calma, mas também a nível cerebral. Tem estudos, esse estudo aqui super citado, né, a Neurociências da Meditação Mindfulness, mostra que para meditadores de longo prazo, né, com anos ali de experiência, existe uma diminuição na atividade e na densidade da amígdala, que é uma região ali muito próxima dos nossos hipocampos e que estão relacionadas com a nossa memória, com as nossas emoções, né? Principalmente com o nosso alerta emocional, com a nossa raiva, com o nosso medo, sabe? Às vezes quando a gente fica com muita raiva, a gente quer sair agredindo as pessoas, a gente quer sair gritando, enfim, hoje a gente tem uma resposta mais intempestuosa, assim, uma resposta mais impulsiva, com muita raiva, possivelmente ali os nossos hipocampos, as nossas amígdalas, elas estão trabalhando, elas estão ativadas. A meditação, ela dá uma segurada nisso, né? Ela diminui a atividade da amígdala. Então aqui, a gente tem achados das neurociências mostrando que coisas que nós fazemos com a nossa vida, né, ações que nós tomamos, né, intervenções, decisões, escolhas que nós tomamos ali na nossa vida, vão influenciar a nossa saúde, alterando a atividade cerebral. Tá? Quando a gente pensa, para terminar, só para exemplificar aqui um estudo que vai falar sobre desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento ao longo da vida. Hoje um tema que é super falado é sobre o Alzheimer, por exemplo, né? A população brasileira ela vem envelhecendo, a gente vai ter cada vez mais casos de Alzheimer na família, na vida, enfim. O que a gente pode fazer para prevenir isso, né? Fatores protetores, fatores preventivos? Será que as nossas ações ali, o que nós fazemos ao longo da vida tem o potencial de alterar o nosso cérebro ao longo da nossa vida? Neurociências estão aí para nos informar isso. Eu trago um estudo que eu gosto muito e apenas para exemplificar, foi um estudo que mostra, né, conforme nós envelhecemos, o hipocampo, lembra que eu falei do hipocampo agora há pouco, aquela região que está associado com a nossa memória, a nossa aprendizagem, que quando a gente está muito estressado, o estresse crônico diminui o nosso hipocampo, a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, o volume do hipocampo ele vai diminuir até 2% por ano, inclusive em pessoas sem demência, né? É normal, a gente envelhece, o nosso corpo vai passando por uma série de transformações, inclusive o nosso cérebro. O nosso hipocampo ele vai diminuindo um pouquinho a cada ano que passa, especialmente na terceira idade. Será que exercícios físicos, né? A gente fala tanto das atividades físicas, eu não estou falando necessariamente ir para a academia, né? Eu estou falando de caminhadas, corridas, né? Caminhadas leves ali na rua do nosso bairro. Será que isso pode aumentar o tamanho do hipocampo e melhorar a nossa
memória, foi feito um estudo com idosos, separaram esses idosos em alguns grupos, né? Por exemplo, o grupo que fazia caminhada e corrida, 40 minutos, 5 vezes por semana, ao longo de um ano, comparou com pessoas sedentárias, comparou com idosos que faziam atividades como pezinhos, né, exercícios resistidos, e foram comparar os resultados. Novamente, olha que nós temos em amarelo aqui os nossos hipocampos, né, aprendizagem, memória e tudo mais. E aqui, hipocampo esquerdo e hipocampo direito, a gente vê que se a gente for comparar linha de base, depois após 6 meses e por fim após um ano, cada linha ali está mostrando como que se deu o desenvolvimento do hipocampo nessas pessoas. A linha azul vai mostrar as pessoas que realizavam atividade física, que realizavam exercícios, que faziam caminhadas leves ali por 40 minutos, 5 vezes na semana, ali perto da casa, ali no bairro, né? O que aconteceu com o hipocampo dela? O hipocampo teve um processo de aumento, de desenvolvimento, ele cresceu de tamanho, né? Essas pessoas, elas melhoraram a memória, também foram feitas uma série de testes ali para a memória e foi visto que a memória dessas pessoas melhoraram, né? Em comparação com a linha vermelha, que está mostrando um grupo ali de pessoas que ou não realizaram exercícios físicos ou não realizaram de uma maneira consistente. O que aconteceu com o hipocampo dessas pessoas? Ao longo desse ano diminuiu de tamanho, elas tiveram um prejuízo na memória. Então, a gente está pensando em desenvolvimento humano, ações que nós podemos tomar com a nossa vida para desenvolver a nossa saúde, desenvolver a nossa cognição, desenvolver a nossa atividade cerebral. Coisa simples, como uma caminhada que a gente faz no bairro ali, as neurociências estão mostrando que tem um papel ali de impactar o desenvolvimento de algumas regiões. Beleza, pessoal? Então, foi como eu disse no começo, tá? São algumas evidências, são algumas ações, alguns estudos. As neurociências hoje, ela está espalhada ali em diversas áreas. Por exemplo, fala-se muito, uma área muito consolidada ali, dentro da área acadêmica, que é a neuroeconomia, como que é a atividade cerebral, né? Como o nosso cérebro ele processa os diferentes vieses, as diferentes variáveis ali do nosso mundo, quando a gente tem que tomar uma decisão econômica, né? Vou gastar meu dinheiro nisso ou com aquilo, né? Será que fatores como, por exemplo, diferentes grupos, eu me identifico com esse grupo, logo eu vou dar mais dinheiro para esse em detrimento do outro. Enfim, a neuroeconomia se propõe a entender como a nossa atividade cerebral ela está associada com as nossas decisões econômicas. Eu disse do neuromarketing, que se propõe ali a entender as questões associadas ao marketing, também processos de tomada de decisão. É uma área um pouco mais incipiente, né? Está mais no início, mas neurociência e sua relação com o trabalho, para investigar questões como motivação, estresse, produtividade, atenção no trabalho. Então, como eu disse, se eu for falar aqui tudo, a gente teria um semestre aqui só para falar sobre a diversidade de assuntos. Tá? Eu encerro aqui a minha fala trazendo que é uma área fantástica, é uma área interdisciplinar, é um mundo que nós temos para estudar, né? Se a gente pegar nos últimos anos, nas últimas décadas, o volume de produção da área das neurociências, ela cresceu exponencialmente, cresceu muito. O nosso conhecimento de hoje, ele é muito maior do que nós tínhamos há 30 anos e é uma área que ela está em pleno desenvolvimento. Né? Talvez o que a gente vai falar há 50 anos no futuro sobre neurociências terão muitas e muitas e muitas e muitas coisas novas, muitas novidades. Então, se vocês se interessam pela área, se vocês se interessam por isso, estudem, saibam que vocês têm muito material, eu deixei aqui algumas referências para vocês, e saibam que o Mackenzie também está aqui, está a postos, está à disposição, vocês têm meu contato, vocês têm meu e-mail, caso vocês nos procurem, vocês estarão aqui, como eu disse, num lugar que é referência, que é tradicional aqui nos diversos campos das neurociências. Eu agradeço a atenção. Muito obrigada, professor Matheus. É muito interessante essa aula de hoje. Já fiquei chateada aqui porque ele falou que a gente não consegue aprender enquanto dorme, então já vou cancelar o curso lá que eu tinha comprado. Mas brincadeiras à parte, é um assunto importante, um assunto sério, inclusive, de saúde pública, e eu quero até inaugurar esse espaço aqui de perguntas trazendo a minha questão
voltando assim um pouco para o ambiente de trabalho, para esse ambiente corporativo. A gente está aqui no LinkedIn e quase que diariamente a gente vê discussões sobre escala 6x1, trabalho 4x3, home office, híbrido, e como que todas essas questões que envolvem aí um funcionário afetam desse ponto de vista da neurociência, da questão da psicologia. Então, queria que o professor fizesse um paralelo aí, como isso afeta o profissional. Certo. São temas extremamente complexos que a gente tem que olhar sobre diversos prismas, né? O prisma neurocientífico, o prisma econômico, o prisma da organização do trabalho, né? Quando a gente pensa aqui do ponto de vista neurocientífico, a gente sabe que uma série de fatores, uma série de variáveis influenciam ali o nosso desempenho, a nossa produtividade, as nossas questões atencionais, né? Então, por exemplo, uma das coisas que nós sabemos muito claramente é sobre o sono e é sobre o descanso. Então, se a gente partir desse princípio, a gente sabe que se a gente dorme pouco, se a gente tem uma qualidade baixa do nosso sono, o nosso desempenho nas diversas atividades ao longo do dia a dia, eles ficam extremamente prejudicados, né? A nossa memória, ela fica extremamente prejudicada, então o processo ali de aprendizagem, de memorização, de resgate das informações, ele é muito impactado. A nossa atenção, ela é extremamente prejudicada, tem uma série de fatores, uma série de evidências que vão mostrar que a falta, principalmente se a gente pensar em quantidade e qualidade de sono, né, vão exponencialmente diminuindo a nossa capacidade, o nosso span atencional, a nossa capacidade de tomadas de decisões, né? Quando a gente dorme pouco, por exemplo, quando a gente dorme mal, a gente tende a tomar ali decisões muito mais impulsivas, decisões ali sem considerar os diferentes aspectos, diferentes variáveis do problema. Então, talvez um primeiro ponto é pensar que, do ponto de vista de funcionamento cerebral, o cérebro extremamente estressado, o cérebro extremamente ansioso e o cérebro extremamente privado de sono, por exemplo, ele vai ter ali um impacto no desempenho das pessoas. Se a gente pensar em cargas horárias, né, ou esquemas de trabalho que envolvem pouco descanso, pouco tempo, né, entre um turno e outro, faz sentido a gente pensar que talvez isso esteja impactando negativamente a produtividade e a ação daquelas pessoas. É muito discutido. Tem um livro que eu gosto muito, que eu sempre cito, eu sempre referencio, que é o Porquê Nós Dormimos, né? De um neurocientista chamado Matthew Walker, e ele vai discutir, por exemplo, muito a questão da área médica, que tem muitos plantões, né? Plantões muito longos, muitas horas de trabalho. Isso é como hoje se dá a organização do trabalho, mas isso é produtivo do ponto de vista do trabalho mesmo. Os médicos tomam decisões acertadas, eles cometem mais erros médicos, eles cometem ali mais decisões impulsivas quando eles estão privados do sono. Uma série de evidências vão mostrar que sim. Tá? Então, o que eu penso é qualidade de vida, qualidade ali no trabalho, né? Um trabalho que proporcione para a pessoa ali um momento de relaxamento, um momento de descompressão, que tenha uma carga horária ali que minimamente permite o descanso daquela pessoa. Esse funcionário, do ponto de vista de processamento cognitivo, de atividade cerebral, de memória de atenção e tudo mais, ele vai ter um desempenho muito melhor, tá? Maravilha, obrigada, professor. Temos agora também a pergunta do Lucas. Quais as mudanças que a neurociência trouxe para a educação, pensando que muitos mitos da educação antiga caíram depois de estudos atuais? Sim, tem... Novamente, vou deixar uma referência de um livro, tá? Se você gosta do assunto, ele se chama Neurociência e Educação, né? A primeira autor se chama Leonor Guerra. E um dos capítulos do livro ele vai falar justamente sobre isso, tá? Então vamos lá.
Existem algumas ações ali, existem alguns métodos de ensino que eles começaram a ser questionados decorrente ali de estudos, de achados das neurociências. Por exemplo, em relação à leitura, né? Em relação à leitura, a gente tem toda uma literatura, tem todo um campo de estudo que vai se propor a estudar o aprendizado, o desenvolvimento da leitura ali ao longo da nossa vida e vai mostrar que métodos mais analíticos de aprendizagem de leitura, eles são mais proveitosos para a aprendizagem do código linguístico, né? Por exemplo, métodos fônicos, no qual vão ser ensinado explicitamente o valor sonoro das letras, os sons das letras, os sons dos fonemas, né? Quando a gente pega ali desde a creche, desde a educação infantil e vai trabalhando habilidades como consciência fonológica, o ensino dos sons, o ensino das rimas, vai mostrando explicitamente para a criança que o som da letra F é que quando a gente vai fazer o som da letra F, a nossa boca se movimenta de determinada maneira. Então, esses métodos ali mais diretivos, do ponto de vista de atividade cerebral, ele tem ali um poder de aprendizagem e desenvolvimento da linguagem maior do que métodos ali mais amplos, que vão se propor ali a analisar o texto como um todo e tudo mais, né? Quando a gente pensa, por exemplo, questão de afetividade, os achados das neurociências e até, né, se a gente voltar novamente em dois nomes que eu falei agora há pouco, o hipocampo, a amígdala, são áreas do nosso cérebro que estão envolvidas com emoções, estão envolvidas com memória, né? As áreas do nosso cérebro que estão envolvidas com emoção, aprendizagem, memória, elas são muito próximas uma das outras, elas trabalham em conjunto. Então, hoje em dia, sabe-se, né, algo que não é novidade, tá? Mas isso está cada vez mais estabelecido, que a afetividade, que as emoções, né? Situações que envolvam uma emoção, principalmente emoção positiva, afetividade, alegria, felicidade e tudo mais, a pessoa, nós temos a tendência, né? Temos a capacidade de consolidar e armazenar melhor essas experiências. Tá? Quando a gente pensa ali da própria disposição de uma sala de aula, a organização de uma aula, hoje a gente sabe, eu até mostrei uma imagem nos slides, né, que o nosso desenvolvimento encefálico está associado com a nossa capacidade cognitiva. Para criança, aulas pequenas, pequenos blocos de atividade, alguns intervalos, brincadeiras, jogos lúdicos, melhor do que atividades mais longas, atividades mais frias, sem tanto afeto. Tá? Eu deixo essa referência desse livro porque é interessante. Ela fala assim, né? As neurociências, elas são muito importantes, elas nos informaram e elas nos informam ali sobre uma série de achados, só que muitas vezes as neurociências, elas também vão ali apenas confirmar uma série de práticas e uma série de atividades que a gente já faz ali ao longo dos séculos, né? Então, não necessariamente os conhecimentos das neurociências, eles vão envolver uma ruptura com tudo o que nós fazemos até o momento, né? Então, tudo que tinha no passado que a gente fazia, descarta tudo porque nada presta. Não é necessariamente isso, né? E um ponto também que é trazido ali na discussão, né? A gente tem que ser, como eu trouxe na minha fala também, nós devemos ser otimistas, mas nós também não podemos achar que as neurociências são a panaceia, a cura de tudo, né? A resolução de todos os nossos problemas e que vai mudar tudo ali na nossa vida. A gente ainda vem estudando e vem descobrindo uma série de achados, tá bom? Maravilha, professora. Vou novamente puxar a sardinha aqui para o meu lado, porque eu gostei muito desse assunto. Eu queria entender agora a questão das redes sociais. Então, é a área que a gente atua, onde a gente trabalha e acaba tendo mais contato. Eu queria entender se já tem algum estudo em andamento relacionado, por exemplo, ao tempo dos vídeos. Então, se a gente, às vezes, tem que produzir um conteúdo, não pode passar de 1 minuto. Já existe algum estudo mostrando o que isso tem feito com o cérebro, principalmente dos jovens, dos adolescentes, que estão consumindo doses tão curtas de conteúdo e num espaço de tempo tão rápido?
Sim, existem sim, já diversos estudos, mas esse é um tema que é assim, é um fenômeno que nós estamos vivendo, nós estamos observando, né? E nós estamos no olho do furacão. Tudo está acontecendo agora nesse momento. Então já tem uma série de estudos e uma série de achados que já investigaram o assunto, mas creio que daqui a uns 10, 20, 30 anos nós vamos ter isso bastante bem consolidado, bem mais consolidado. Mas o que a gente sabe, né? E aí eu trago, além da questão da rede social, eu trago um pouco da linha de exposição a telas. Então a gente sabe, a gente está convivendo com uma geração que já cresceu ali tendo contato direto com telas. Então a gente vai ali na praça de alimentação, a gente está no ônibus, a gente está no metrô e a gente vê bebês de colo, crianças muito pequenininhas que elas já estão no tablet, no celular e tudo mais, né? Às vezes no joguinho, às vezes na rede social, mas a gente sabe que a exposição precoce a telas, né, de uma forma indiscriminada, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo ali de supervisão, tem o potencial de alterar uma série de estruturas e alterar o funcionamento de uma série de regiões cerebrais, né? Por exemplo, áreas associadas com a nossa atenção, trazendo para a sua pergunta. Sabe-se que quando a criança ela cresce em um ambiente que ela tem uma estimulação muito grande por telas, e isso faz com que áreas associadas à atenção, por exemplo, áreas pré-frontais, né, tenham um atraso no desenvolvimento, tenham uma alteração no desenvolvimento. Então, a criança ali, ela tem, vamos dizer assim, uma capacidade atencional um pouco mais reduzida. A estimulação de vídeos, a exposição, melhor falando, a vídeos curtos, né? O que isso modula a atividade cerebral? A gente tem ali como característica desses vídeos, né, de redes sociais, TikTok, YouTube Shorts, vídeos curtos, pequenos, eles são vídeos curtos, eles são vídeos muito estimulantes, né? Geralmente tem uma música ali bastante animada, tem bastante cores, então ele é feito para ser bastante contrastante, né? Opa, eu tenho ali uma estimulação muito grande em um período curto de tempo. O nosso cérebro, ele registra isso. Isso, ele pode ser entendido como algo prazeroso, como algo recompensador. Olha que legal esse vídeo. O nosso cérebro, ele dispara ali. A gente tem regiões do nosso cérebro que estão associadas com motivação, que estão associados com prazer, que estão associados ali a um neurotransmissor muito famoso que nós chamamos de dopamina, né? Toda vez que a gente tem um estímulo ali que nos dá um prazer, que nos chama a atenção, a gente é capturado ali, a gente tem liberação de dopamina. O que acontece é que quando o nosso cérebro é estimulado ali, né, com informações muito rápidas, informações muito intensas, luzes fortes, cores fortes, música alta, a gente tem uma descarga ali de dopamina em determinadas regiões do nosso cérebro e a gente entende aquilo, olha que legal, olha que gostoso, quero mais, quero mais, quero mais. E aí a gente está condicionando o nosso cérebro a responder apenas a estímulos que são muito intensos, que são muito curtos, né, e que tenham ali uma magnitude muito alta. Tá? Então, de uma certa forma, a gente está condicionando, a gente está ensinando o nosso cérebro que o que é legal, que o que a gente tem que prestar atenção, são apenas estímulos dessa natureza, estímulos dessa categoria. E aí depois, quando a gente vai assistir o filme, por exemplo, no cinema, que a gente tem que desligar o celular e são 2 horas de filme, às vezes a gente se pega em devaneios, né? A gente se pega ali meio inquieto, meio impaciente, né? Porque a gente não está treinando, a gente não está desenvolvendo o nosso cérebro também para lidar com estímulos mais longos, né? Ou com uma magnitude de estimulação menor, tá? Então, algo que eu sempre falo na minha aula é que nós somos seres biopsicossociais, né? Então, a atividade, o ambiente, o que nós fazemos, as estimulações ambientais modulam a atividade do nosso cérebro. Se a gente ensina o nosso cérebro que é só o que é muito intenso, muito rápido, uma intensidade muito grande, só isso é digno de atenção, só isso é digno de ter uma resposta do nosso corpo, depois fica difícil ali a gente também ter a capacidade de lidar com estímulos de outra natureza. Perfeito, professor. Só para encerrar, tem uma pergunta bem interessante aqui da Maria Raquel. Existem pessoas que precisam dormir mais, se sentem mais cansadas mentalmente?
Eu também, eu me identifico aí nessa categoria de pessoas. E existe sim, tá? Somos seres humanos e cada ser humano é único. Então eu sou diferente de você, sou diferente da Lívia. Então nós temos as nossas particularidades, né, as nossas singularidades. Quando a gente pensa nos nossos processos fisiológicos, existe essa variabilidade de pessoa para pessoa. Então quando a gente vê ali nas literaturas, nos manuais, nas recomendações médicas, via de regra, nós vemos ali que falam por volta de 8 horas de sono, né? Olha que sonho, né? Ter uma noite com 8 horas de sono, ininterrupta, né? Dormindo tudo bem, tudo bonitinho. Esse é o sonho aí de grande maioria das pessoas. Então, em média, para a maioria das pessoas, na média da população adulta, principalmente, né, vamos fazer esse recorte da população adulta, para a grande maioria das pessoas, em média 8 horas de sono ali seria o recomendado, seria o suficiente, tá? Seria o ideal para a gente manter a nossa atividade fisiológica, a nossa atividade cerebral num nível bom, num nível ótimo. Obviamente existe variabilidade. Tem pessoa que vai dormir um pouco menos e vai se sentir confortável, vai se sentir bem. Tem pessoas que vão precisar de um pouco mais de horas de sono, né, para ter ali um descanso, para ter ali um melhor aproveitamento na aprendizagem, na memória e na atenção. Então existe essa variabilidade, sim. Tá? Existe, inclusive, algo que vem sendo trazido há pouco tempo na literatura, uma palavra bonitona, que é os cronótipos, né? Os cronotipos. Então, quando fala, o fulano, ele é uma pessoa que ele é mais noturna, sabe? Uma pessoa de hábitos noturnos, porque durante a noite parece que ele trabalha melhor, ele fica mais atento, ele fica mais ligado. Aí, durante o dia, ele já não tem um aproveitamento tão bom. Então, hoje em dia, a gente sabe que, inclusive, existem pessoas que elas se adaptam melhor, né? Elas têm ali um desempenho melhor em determinado período do dia, né? Novamente, foge um pouco a regra. Em média, para a grande maioria das pessoas, o ideal é que a gente acorde, faça as nossas atividades ao longo do dia, no início da tarde, no início da noite, né? A gente vai se preparando ali para que à noite a gente durma. Então, essa variabilidade, ela existe sim, ela é normal, ela é esperada. A análise que a gente tem que fazer é o quanto ali, talvez, essa falta de sono, o que ela está impactando na minha vida? Está deixando mais mal-humorado? Está impactando a aprendizagem? Eu vou lá no meu trabalho, eu fico extremamente irritado e eu sei que é porque eu estou dormindo pouco? Então, essa análise dos prejuízos funcionais da nossa vida são um indicativo importante ali do quanto a gente está dormindo pouco, do quanto a gente está dormindo demais, o quanto o nosso sono está fragmentado, né? E aí cabe a cada um de nós ali fazer essa análise ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. Muito obrigada mais uma vez, professor Matheus, pela sua participação, pelo tempo que se dispôs a estar aqui conosco. Obrigado a todos vocês que participaram, que deixaram suas perguntas. Infelizmente, devido ao tempo, nós não conseguimos responder todas as perguntas que foram colocadas no chat, mas depois eu passo para o professor Matheus e a gente se compromete em dar uma devolutiva para vocês. O link será colocado aqui no chat assim que a gente finalizar a transmissão e eu já quero convidá-los para a nossa próxima transmissão na segunda-feira. Então, essa semana, na quinta, como de costume, nós não teremos a transmissão. Voltamos na segunda-feira com o tema Educação, a criança como sujeito de direitos. Quem vai trazer esse tema para nós é a professora Débora, muito interessante também, falando um pouco sobre essa primeira educação, essa primeira fase, né? O professor já trouxe alguns aspectos e vamos aprofundar um pouco mais nesse tema. Então, já convido vocês a se inscreverem, ativar aí a notificação para não perder esse bate-papo. Muito obrigado e tenham todos uma boa tarde.